de Porthos, Athos, Aramis e D'Artagnan, né? Era um por todos e todos por um. Se tornou conhecida na obra de Dumas. E aí todas as pessoas utilizam esse lema para incentivar a união no serviço ou numa causa. Eles tinham a função de defender o rei Luís XIII dos seus inimigos. E num dado momento em que um deles era perseguido pelos inimigos do rei Luís XIII, eles disseram: nós estamos juntos, de mãos dadas, um por todos e todos por um. Mais ou menos assim, nós, servos de Cristo, também devemos ser na casa do Senhor. O Senhor quer que sejamos um. E o Senhor nesta manhã nos exorta, nos chama a atenção para alguns caminhos que nós devemos seguir para que tenhamos uma vida em união com o nosso próximo. Nós vamos nesta manhã fazer uma viagem pela palavra de Deus, e há uma base para a união. A base de tudo está em 1 Tessalonicenses 5,17. Aquele que com a voz de trovão, rápido, já abriu em 1 Tessalonicenses 5,17, se coloque de pé. Vamos fazer aqui uma leitura alternada, bem dinâmica, e leia com a sua voz bem alta e forte. A base para a união, o que é necessário. Só continue se alguém ler, viu? Orai sem cessar. Mais uma vez, ilustre pastor. Orai sem cessar. É a base da união nas igrejas. Se a igreja ela não ora, e há uma sempre ouvi isso em toda a caminhada no Evangelho. Tive o privilégio de nascer, na casa do Senhor, sendo ensinado. Eu digo que só não nasci lá em Coqueiral, que foi na igreja de Coqueiral, meu berço, porque levaram minha mãe à maternidade e ela sentiu as dores num culto de oração. E aí foi quando socorreram, foi lá no ano de 1986, foi levada ao Hospital São Marcos, e lá foi onde nasci, Pouquinho tinha nascido Socorro também foi de lá, tinha nascido dentro da igreja, Suzana. Mas é a base da igreja. Desde aquela época já chamava a atenção dos irmãos para os cultos de oração serem reduzidos, a quantidade de pessoas. Mas todos os problemas que aconteciam, obrigado Esther, todos os problemas que aconteciam na igreja eram solucionados porque mesmo os poucos estavam ali orando constantemente, sem cessar. Quando nós nos esquecemos de orar e buscar a presença de Deus, as coisas começam a falhar. Desestrutura no ministério, desestrutura em todos os programas da igreja. E quando eu falo igreja, é todo esse mundo de igreja que há por aí, tá certo? Desestrutura nossos relacionamentos. Um relacionamento eclesiástico saudável, meus irmãos, é aquele que leva a união com Deus e com o próximo. Não adianta eu vir aqui orar pela paz em Israel e Palestina, que precisam, se o meu coração ainda está cheio de rancor. Não adianta eu fazer vigílias pedindo oração em prol de causas, se o meu coração é cheio de rancor. Muitas vezes nós somos impedidos de conseguir as bênçãos de Deus, porque o rancor e o ódio que há no coração impedem uma vida de crescimento. Impedem. Quantos líderes na Bíblia tiveram aqueles seus subordinados que não andavam com o mesmo pensamento que ele e trouxeram a derrota para o ministério? Gideão foi um caso deles. Gideão reuniu um exército imenso para lutar contra os midianitas. E o Senhor disse: olha, tem uns aí que não é para estar aí não, viu? Vou te mostrar como você vai entender. Mas Senhor, povo forte, jovens aqui, músculo, não. Ouve, tem uns aí que não estão seguindo o mesmo pensamento que você. Querem glória para si.
E o Senhor foi mostrando a Gideão detalhes tão pequenos, e que mostrou para Gideão que aqueles não eram para lutar com ele, a ponto de ficar 300. São 32, né, Solange? Só estavam aqui 9, né? Cada um com sua, né? A minha esposa também não pôde vir, que a gente está na luta com o Gigi. A gente estava bem doentinha. Então, cada um tem os seus, né? Cada um sabe de si. Prestar conta a Deus. Não vou me vestir de toga aqui para julgar ninguém, né? Mas quantos 300 realmente estão ligados no ministério? Cadê os 300? Não é? Um primeiro ponto, além de orar, meus irmãos, porque a oração é a base da união, para que os irmãos vivam em união, é preciso amar uns aos outros. O Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, vai dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Olha aí uma palavra direta. Se você não ama seu irmão, sinto muito. Você pode ser cidadão brasileiro, estadunidense, argentino, menos discípulo de Cristo. Sou eu não, viu? Está aqui na Bíblia, viu? O livro de João. Está aqui, João, capítulo 13. Ele que vai dizer. Se você não ama, e amar é compreender o seu irmão, mesmo nas dificuldades, no momento certo, chegar com a palavra de exortação a ele, pois amizade não quer dizer que você tenha que balançar a cabeça para que o seu amigo faça toda hora. Não, amizade é também repreender o amigo. Você vai, tu está errado, amiguinho. Isso é o certo. Não seja amigo lagartixa, que balança a cabeça toda hora para o seu amigo, só porque você tem uma amizade por ele. Está certo, eu lhe apoio. Não, seja crítico, oriente, exorte, chame a atenção do seu amigo. O Senhor nos conclama, meus irmãos, a este mandamento, que é amar uns aos outros, e mandamento é ordenança. 1 Pedro 1,22 vai nos falar que o amor entre nós, né, pastor, não deve ser um amor fingido, mas um amor caloroso, de verdade. O amor, ele sente, ele se desprende. Você às vezes abre mão daquilo que você gosta em nome do amor pela pessoa. Olha, amo você, mas eu preciso dizer a verdade. Está errado, está certo, lhe apoio, dei minha palavra de estar com você até o fim, então vou até o fim. Isso é ser um. E a igreja estando um, ela cresce. Quem gosta de vir para um local onde há contenda e desunião, deixa isso lá fora. Eu estava ouvindo esses dias estudos sobre o conflito Israel-Palestina, e um pastor sabiamente falou que esse conflito, que é milenar, a mídia está querendo trazer que é um problema que começou em 1917. Não, é muito antes, e a gente crente sabe disso. É de uma descendência que vem de Ismael, né? E de Isaac. Vem dali. São irmãos, mas lutam entre si. São filhos da mesma raiz, mas lutam entre si. E esse pastor, ele explicava: se não houver abertura de um dos lados, porque a luta maior é a briga pela pedra. Aquela cidade é minha, é não, é nossa. Por que é sua? Porque sempre foi. É o amor pela pedra. E às vezes nos desunimos, porque não, eu quero o banco nessa medida, que se não for dessa medida, está errado. Eu quero as rosas vermelhas no púlpito, mas eu quero a amarela. E por que a rosa? E por que a amarela? Porque eu quero. A mesma coisa lá. Na casa do Senhor não pode ser assim. Nós devemos ser conciliadores, mediadores. Se você quer convencer o seu irmão para o certo, use argumentos.
Olha, porque assim não combina, não dá. Seja uma pessoa conciliadora. Meus irmãos, o próximo ponto que nos leva à união em Cristo é que nós precisamos honrar uns aos outros. Romanos 12, verso 10 vai dizer, na tradução de hoje vai dizer o seguinte: sede carinhosos uns para com os outros com amor fraternal, dando preferência uns aos outros com honra. Sede carinhosos, olha aí. Quem disse que o seu irmão é seu empregado? Somos voluntários na obra. Fale direito com o seu irmão. Irmã, eu gostaria de dar uma sugestão. Com certeza só hoje vai ouvir. Mas se você chegar para ela e disser: minha irmã, muda isso aqui. Não é assim não, meu filho. Você manda assim na sua casa. Na sua casa você muda, manda, desmanda. Aqui tem líderes que devem ser respeitados. E Deus, Ele colocou, Jesus, Ele habita nesse lugar, meus irmãos. Amém. Ele habita nesse lugar. Tenho certeza Amém. disso, viu? E Deus, Ele fala com cada um de vocês. Às vezes até com aquele irmãozinho que a gente acha mais humilde, Deus está falando ali com ele. Uma certa igreja que fiz parte, tinha uma irmãzinha, chototinha, trabalhadeira, sentava, orava, quando chegava, participava das coisas, e a igreja num conflito interno imenso. E aí ela chegou uma vez para o pastor e disse: pastor, eu tive um sonho. Eu vi o púlpito da igreja, e no púlpito da igreja tinha 3 nuvens. A nuvem de baixo era uma nuvem bem alvinha, clarinha, mas miudinha. A do meio era uma nuvem um tanto acidentada, e a de cima, maior, grande e pesada, totalmente escura, esmagava todas as outras. E o pastor disse: irmã, o que é que a irmã entendeu desse sonho? E ela disse: pastor, eu entendi que é o conflito que estamos tendo na igreja. Poucos são aqueles que estão orando, sendo a base para que as coisas funcionem na igreja, mas as nuvens pesadas estão esmagando as pequenas. E o pastor ouviu. Minha irmã, o pastor disse: eu também tive esse mesmo sonho. Assim mesmo como é. Veja, meu Deus, veja, meus irmãos, como as coisas de Deus, elas funcionam, ela anda. Não é só um que recebe. Quando é de Deus, o outro também entende, o outro entende, e a gente anda em união. E o pastor disse: eu tive esse mesmo sonho, minha irmã. Vamos levar primeiro para os líderes. Levou, houve aquele quebrantamento, líder pedindo perdão a outro líder. Eram irmãos que tinham cargos na igreja pedindo perdão ao pastor. E a coisa começou a fluir, caminhar, andar. Houve quebrantamento e começaram a ser um. Quando não anda com o mesmo pensamento, há 2 soluções: ou se separa, estou falando do ponto de vista ministerial, ou se separa. O reino de Deus é grande, tem várias coisas para fazer aqui, muita coisa. Tem parede para pintar, tem a parte elétrica para ajeitar, com certeza tem chão para varrer, não é? Eu conheci um irmão que era militar, chegou uma irmã para ele fazer uma fofoca da outra, aí ele fez assim: irmã, está vendo aquele caminhão grande ali, aquele baú? Descarregue ele, depois coloca tudo dentro. Faça isso 2 vezes, viu? Aí ela: não, mas é que eu estou precisando de orientação. Pronto, ore ao Senhor que Ele vai lhe dar orientação, viu? Mas não venha fofocar de irmão para mim não, porque eu arrumo logo uma Scania para a senhora carregar e para descarregar novamente. Fica assim o dia todinho, viu? Aí a senhora cansar, a senhora vai dormir. A gente corta a fofoca assim, né? Messinha dizia muito, de saudosa memória. Ela dizia muito: quando vem um contar, corte logo, acabou a fofoca ali, né? Paulo e Barnabé teve um tempo que não se entenderam, mas a obra de Deus não deixou de
de ir adiante? Foi cada um do seu lado. Ou se reconcilia com o líder, ou cada um segue o seu caminho. É a palavra de Deus que nos ensina. Terceiro e último ponto, meus irmãos, para andarmos em união. A união permite que nós sejamos servidores uns dos outros. O Senhor nos conclama a que sejamos servos uns dos outros. E Ele também, a palavra de Deus nos conclama no livro de Tiago 5,16, que a nossa função enquanto irmãos é confessar uns aos outros as nossas fraquezas. Mas como confessar se eu não confio no irmão? Então tem alguma coisa errada. Ou ouçamos a palavra de Deus, pois a cada instante se anuncia, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando. Ontem mesmo, o eclipse do sol, estava eu indo ali na Abdias de Carvalho, 4h30 da manhã, ficou escuro, meu irmão. Eu olhei para o lado, meu Deus, olha aí, imagina no dia do julgamento, eita glória, né? Ficou escuro, e o povo tudo na rua, querendo tirar foto, filmar o eclipse do sol. O maior astro da natureza, eclipse do sol. Meus irmãos, nesses tempos em que se anuncia o fim, o irmão Jair vai ali ao piano, a gente cantar um hino para encerrar. O Senhor nos conclama que sejamos um só, pelos laços do amor. A igreja não irá avançar se nós não abrirmos para andarmos juntos. Eu vou pedir para que o irmão coloque o hino 572 do HCC. Esse hino é muito bonito, mas ele merece que a gente cante de pé. Há um momento na letra do hino que pede que a gente dê as mãos, e a gente vai dar as mãos nesse momento, simbolizando que estamos unidos num só. Somos um pelos laços do amor. Nós vamos estar louvando ao nome do nosso Deus. Se a ministra também